Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Aqui, Márcio. eu sou o diretor do Sobrapa aí, junto com a Sibeli, né? Que é minha vice-presidente aí. E estou com uma felicidade de ter vocês aí, né? Super profissionais participando com a gente da Sobrapa. Sobrapa é um embrião, né? E vocês estão sendo, as pessoas estão chegando para a gente botar essa semente para crescer aí. A cada dia chega alguma pessoa nova, uma pessoa outra nova, e a gente está aí caminhando na ideia de construir uma psicanálise democrática, né? Onde todos têm direito. Aqueles que estão começando, que sonham ser psicanalistas, aqueles que querem conhecer um pouquinho sobre isso, aqueles que já estão numa caminhada bem legal, e a gente vai dando espaço aqui para todo mundo que vai querendo crescer na psicanálise. A sala está aberta para todo mundo, não é? Queria eu tivesse essa semana 15 dias para botar todo mundo para fazer alguma coisa, que aqui, como eu digo, quando nós começamos na Sobrapa, né? Aqui é aprendendo e ensinando e aprendendo. Esse é o nosso lema, né? Aqui não existe o suposto saber. Aqui, todos nós estamos numa caminhada de conhecimento. Tendo em vista que a psicanálise ela é como um universo, né? Como Freud fez na primeira tópica e depois na segunda tópica, né? Primeira tópica, principalmente essa questão do inconsciente, pré-consciente, né? E o consciente. No inconsciente ele não tem espaço, né? É como um universo, né? Anos-luz. Tem tanta coisa ali dentro que qualquer um seria louco de dizer que já conseguiu desvendar o universo do inconsciente. Então, quando a gente se coloca na figura do psicanalista, a gente tem que realmente trabalhar essa questão da ideia que a gente está tendo hoje aqui. Não é à toa que a Ana falou na aula passada sobre a questão da tríade, né? Psicanalítica, né? A questão do conhecimento teórico, a questão ali da análise pessoal e a questão da supervisão. Qual a ideia da supervisão aí? Vamos para o início um pouco mais, né? Quando a gente estuda a teoria, a gente pega essa bagagem da teoria, a gente faz ali uma leitura daquilo e a gente compreende aquilo, muitas vezes, de uma forma em que a gente se identifica, né, com a teoria. Haja visto que todo mundo que vem para a psicanálise, de alguma forma, traz uma busca de procura da cura de alguma coisa, entendeu? De algum furo, né, como diz Lacan, né, da procura de um objeto do qual ele tenta buscar respostas. E muitas vezes, quando a gente entra dentro, tá? Quando a gente entra dentro da psicanálise, a gente vai ali para buscar a nossa própria cura. E nessa ansiedade de buscar a nossa própria cura, muitas vezes a gente se fica meio cego, entendeu? E achando que a gente conseguiu encontrar algumas respostas. Só que essa resposta nossa é equivocada. É uma resposta que a gente encontra para satisfazer o nosso desejo. E aí, né, a gente encontra essa resposta para satisfazer nosso desejo e a gente começa a caminhar numa interpretação, às vezes, equivocada, que a gente acaba transferindo isso para o nosso paciente. E aí, quando a gente aprende bastante essa teoria, a gente, na nossa análise pessoal, a gente, com o nosso analista, né, a gente vai passando nossas demandas para ele, e esse analista aí recebe essa nossa transferência, né? E se ele não for um analista que faz análise e participa também da supervisão, é arriscado ele fazer uma contra-transferência, assim como a gente é arriscado fazer uma contra-transferência daquilo que a gente interpretou, mas que estava afetado pelo aquilo que a gente queria saber, pelo aquilo que a gente queria desvendar e que a gente acha que desvendou. E a gente, achando que conhece, acaba contaminando o nosso paciente, transferindo para ele uma ideia equivocada. Em determinados momentos, né, a gente se coloca numa situação ali em que a gente para e meio que fica travado, porque a gente conheceu e buscou as nossas próprias respostas e a gente não tem a resposta que o paciente precisa. Isso aqui é verdade, o cliente precisa. E aí é a hora que a gente vem para a supervisão, entendeu? Vem para a supervisão. E nessa hora da supervisão, em que a gente vem ali querendo colocar essa situação, é a hora que um outro colega, né, um outro psicanalista,
que também é um como nós, mas que vivenciou a leitura e o aprendizado de uma forma diferente, e também se colocou, ele foi atravessado, como diz, né, pela teoria, na procura e na busca de se descobrir, de responder suas perguntas, e as perguntas dele eram outras, e aí ele colabora bastante dentro dessa questão da supervisão, ele tem condição de trazer para a gente uma nova visão. Ok? Aqui é só uma palavra inicial, né, para a gente dar importância à questão daí do tripé psicanalítico. É que a gente nunca possa esquecer disso, dessa importância do tripé psicanalítico, e essa ideia hoje, a gente está concluindo esse tripé. Bom, e daqui a pouco eu já vou abrir para todos vocês, tá? Para vocês começarem a falar, né? Mas é importante, né? A gente não pode deixar de falar sobre esse tripé. Esse tripé é importantíssimo. Você veja que a importância do tripé psicanalítico, né? Quando a gente percebe exatamente a questão dos discípulos de Freud, né? E discípulos dos discípulos. Veja bem, eles se aprofundaram no conhecimento teórico de Freud, alguns vivenciaram Freud, outros se aprofundaram no conhecimento teórico de Freud, e, de repente, eles começam a construir uma nova teoria, né? Ou melhor, eles começam a aprimorar essa teoria inicial, né? Trazendo até outras visões, como a gente viu aí, né, com a Melanie Klein, com o Winnicott, né, trabalhando essa questão de aprofundar uma visão em crianças, o qual Freud não se atendeu, né, aquele caso do pequeno Hans, mas não era o negócio dele exatamente essa questão de criança. E aí, a questão do estudo da teoria, né, de repente alguém olha para Freud, alguém olha para a questão do complexo de Édipo e diz assim, tem alguma coisa aí a mais que a gente precisa desvendar. Né? Aí aparece Lacan, né, fantástico, e começa a criar, né, por exemplo, a figura do objeto A, a figura do grande outro, que está dentro do complexo de Édipo, mas com a visão totalmente diferenciada de um mundo moderno que a gente vive. Né? Hoje é impossível a gente sobreviver hoje na cultura contemporânea se a gente não entender o poder que o grande outro tem sobre a nossa vida. Né? O poder que o objeto A tem para a gente, a importância do objeto A que a gente tem para a gente. Por exemplo, quando a Dirce Lenin, lá na aula dela, fala sobre o luto. Quando o sujeito perde seu objeto A, entendeu? O desespero que ele entra, não é mesmo? Então, olha que importância da gente avaliar o tripé psicanalítico, não é mesmo? Da gente avaliar a teoria. Por outro lado, nós, como seres humanos que somos, né, e que ainda dentro ainda do útero da mãe da gente, né, e a gente traz aí a questão do Didi Anziel, né, aquele psicanalista, psicólogo, que vai falar sobre o ego da pele, né, fala assim, cara, você ainda dentro da barriga da sua mãe, você já está sofrendo impactos. Está sofrendo impactos. Então, não depende nem de mim, nem do Eric, nem da Cidelis, não depende, não depende da Sônia, não depende da Cristiane, não depende de ninguém. Muitas vezes, o que a gente vai ser hoje. Não depende da gente, entendeu? Depende dos impactos que a gente já sofre lá dentro do útero da mãe da gente, muitas vezes. E a gente já sai dali ferido. A pele, o ego da pele, que seria o ego psíquico, que seria a pele psíquica, né? Já sai com lesões. E a gente, então, entra no mundo da cultura aí, né? Como fala o nosso Lacan, né? E também fala aí os outros psicanalistas. Quando a gente entra nesse mundo, que a gente começa a ter contato com a linguagem, nós já chegamos, já vimos feridos, já vemos com algumas coisas trazendo por ali. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai acumulando isso dentro do nosso inconsciente, que seria o recalque e as repressões, e à medida que a gente vai crescendo, por mais que a gente queira dizer assim, eu sou um sujeito equilibrado, eu sou um sujeito moderado, ponderado, eu tenho domínio próprio, eu tenho não sei o quê, em determinado momento da tua caminhada, um dia você vai explodir.
Independente de qualquer coisa, você vai ter os seus momentos de explosão, em que não tem jeito, como Freud fala, aquela pulsão, entendeu? Vai procurar uma saída, de qualquer jeito. Isso não depende do que você vivenciou no teu dia de hoje, mas depende da história que você viveu desde a barriga da sua mãe. Então, o psicanalista ele tem que estar preparado para isso, porque em determinado momento que ele está fazendo atendendo o seu paciente, certo? Ele vai ter dentro de si coisas do qual ele não sabe nem que tem, e que durante essa relação paciente-psicanalista, isso vai trazer problema na sua contra-transferência, na sua entrega, né, para o seu paciente. Vocês já ouviram falar de Bion, né, o sujeito do relacionamento? Ele fala do conceito de continente, que o psicanalista é um continente. O que é um continente? Continente é um lugar onde cabe muita coisa lá dentro, entendeu? Recebe todas aquelas coisas, todos aqueles tipos de pessoas diferentes, todos lugares de qualquer lugar do mundo, né? E aí, ali dentro, né, vai ter toda essa relação de conversação de coisas, em que, de repente, isso vai sair. Ele fala sobre essa questão do continente, dizendo que o psicanalista ele precisa ser um sujeito que recebe isso, né? Mas quando essa informação sai, ela não saia de forma que venha a trazer contra-transferência, que venha a trazer uma contra-transferência de forma que possa trazer um atraso, né? Um atraso, um problema nesse relacionamento entre o analista, né, e o seu paciente. Então, a função aqui da supervisão vai ser esse sujeito que também é analista, mas que não está, nesse momento, com o seu analista, que nesse momento traz para ele a demanda, tá? Ali, não como analista do analista, tá? Não como analista do analista. Então, na supervisão, nós não estamos aqui para ser analista do analista. Quer dizer, ele está aqui para ver essa demanda, tá? Para entender essa demanda e para tentar trabalhar junto com o próprio analista, para que o próprio analista possa chegar às suas próprias conclusões, né? Então, olha que interessante esse ambiente da supervisão, né? Bom, e há também quem diga, e há teorias sobre isso, e foi escrito sobre isso, que também o momento da supervisão é um momento de análise, né? Mas como que a gente pode tentar entender essa questão? Que o supervisor não é analista do analista, mas, ao mesmo tempo, o analisando faz análise na presença de um supervisor, né? Então, isso é importantíssimo a gente chegar nessa conclusão. Por que ele faz análise na presença de um supervisor, se o supervisor não está ali, naquele momento, com a função de analista? Tá? Entenderam? Por quê? Porque é nesse momento em que o sujeito se encontra no momento de reflexão. E ele faz sua autoanálise ali diante do supervisor e começa, então, a tratar essas questões. Bom, vamos lá, então, passar agora para a nossa... para a nossa discussão. Bom, eu vou abrir para todos, tá bom? Porque hoje é um dia de estágio, então a gente entende que todo mundo que está aqui está empolgado nessa questão da supervisão, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer desenvolver a maior habilidade possível sobre isso, né? Afinal de contas, o termo supervisão, né? Supervisão. Quando a gente fala de supervisão, a gente lembra, por exemplo, de uma figura importantíssima, tipo o super-homem. Qual a diferença do super-homem para um homem comum, né? O super-homem consegue ter uma supervisão, ele vê através da parede, ele vê o que está do lado de lá, né? Ele vê o que você não vê, certo? Então, o super-homem, a supervisão é aquele cara que vê além do que o outro vê, certo? Então, essa é a habilidade que o supervisor tem que desenvolver. O que será que eu tenho que, durante esse processo aqui de supervisão, conseguir compreender ou tentar analisar que possa ir além do que o psicanalista que está trazendo o caso foi?
que será? E para isso ele precisa ter um bom conteúdo teórico, mas também tem que ter experiência de clínica, né? Experiência de clínica, ter vivenciado toda essa questão, tá bom? E às vezes é interessante a gente falar de experiência de clínica, pessoal, tá? E a gente pensa sempre o seguinte: experiência de clínica é aquele cara que está com vários pacientes, atendendo paciente. Estou atendendo paciente há 15 anos e tal. E aí, a gente vai para a sociologia, né? Boa noite, Emanuel, seja bem-vindo, hein? Aí a gente vai para a sociologia e a gente percebe o seguinte: todos os dias, enquanto você está na sociedade, como agora mesmo nosso professor Siqueira falou, estava em um local, né? E aí, você está observando na figura de observador, certo? Ao mesmo tempo em que você está ali, você conversando com pessoas, você percebe que não é um ambiente de um set analítico, não é. Mas que você tem uma relação analítica, você consegue fazer uma relação analítica muito grande com isso. Então, durante todos os dias em que a gente convive em sociedade, a gente vai também desenvolvendo essa capacidade que tem de olhar para o outro, entendeu? Na questão da demanda do que o outro traz para você. Nossa, não soube, tive um problema aí com a minha esposa, não soube como resolver, né? A gente está brigado e tal. Ou, o meu filho, lá no trabalho, não sei o quê. Aí você entra ali numa conversa, parece uma conversação, né? Mas que no final das contas, entendeu? Você começa, como ouvinte, quase que trabalhar com as pessoas ali, no dia a dia e tudo mais. Não é verdade? Então, você ter experiência de análise, tá? Não é só dentro do set analítico, mas também numa relação social, onde você convive, na igreja, na escola, no trabalho, em todos os lugares onde você para e tem um contato com alguém, que vocês trocam ali informações, né? Do qual isso tem tudo a ver com a questão ali analítica da questão do inconsciente. Tá bom? Bom, pessoal, abro para vocês agora, tá bom? Ok? E vou deixar aqui uma pergunta básica, como o tempo urge, a gente responde rapidinho, tá? Não vamos nos prender muito a muita teoria, já fiz uma abertura gigantesca aqui, tá? Mas o que vocês acham que caracteriza a supervisão psicanalítica mesmo? E qual é o papel da supervisão na formação do analista? Tá bom? Ok? Isso é uma conversa inicial, né? O que caracteriza, então, baseado nisso que eu falei, mas principalmente no que vocês já sabem de conhecimento, da leitura de vocês, de tudo que vocês já fazem, psicanalistas muitas vezes experientes aí, entendeu? O que caracteriza, de fato, uma supervisão psicanalítica? Tá? Talvez eu tenha falado algo que você não tenha concordado. E isso é exatamente a questão da visão do outro. É importante ser pontuado aqui, ou que você possa acrescentar. Aqui o Zé Aparecido vai falar agora aí. Vamos lá, Zé. Boa noite a todos. Obrigado pela Sobrapa. Obrigado, Márcio, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. E eu acho que... Eu acho não. É muito negativo esse eu acho, né? Na verdade, é uma só. A origem da palavra supervisão, até pela etimologia, né? Sobre visão, enxergar o outro, né? Enxergar além daquilo. E você foi muito claro na sua explanação, Márcio, porque a supervisão, ela se dá no trabalho, se dá em todos os setores, né? Com o sentido de você ampliar o conhecimento do outro, já que você tem uma supervisão, você tem uma visão além, teoricamente, daquele outro, você objetiva auxiliar, resolver problemas, conflitos, dar informações, enfim, né? Então, a supervisão na psicanálise, como a psicanálise ela é complexa, todos nós deveríamos fazer análise, porque a psicanálise ela está no nosso cotidiano, e você foi claro nisso aí também, que nas relações interpessoais, as relações da educação, da escola, em qualquer profissão, no hospital, enfim. Eu estou sempre lidando com o outro, né? E
Até antes de você, para não me estender muito, até antes de você começar a falar, eu estava vendo o Martin Buber, né? Que ele tem aquele livro dele, o Eu e Tu. Ele fala do eu e tu e eu e o isso, né? E essa questão do eu e o isso, você tratar o outro como coisa, né? Como coisa, tratar o outro. E a psicanálise é muito disso. Eu não tenho que tratar o outro como coisa, eu tenho que tratar o outro como outro mesmo, né? Numa relação de entendimento. E a supervisão, ela nos ajuda nisso aí, porque às vezes a minha visão é torta. Nós não somos perfeitos, né? Nós temos visões tortas, nós temos atos falhos aos montes, e a supervisão, às vezes, abre um leque tamanho para a gente analisar, para se autoanalisar, inclusive, puxa vida, eu estou pecando nesse aspecto, eu tô indo nesse caminho, e então, eu acho que a supervisão na psicanálise é extremamente importante para direcionar a gente, inclusive. Eu acho que é por aí. Obrigado, É Marcelo. isso aí, vamos dar fala agora para... Acho que foi a Cristiane que abriu quem abriu aí a... Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, pode contribuir. Vamos falando. Deixa eu ver quem está aqui. Acho que foi Jaqueline. É Jaqueline que está? Foi ela que levantou a mão, não foi? Deixa eu ver aqui. Acho que a Emanuela levantou a mão também. Foi a Emanuela que levantou a mão? Ah, então vamos lá, Emanuela. Pode falar. A Cidélia está falando que hoje ela não vai poder falar, mas é porque eu sei, ela está com um probleminha resolvendo e provavelmente ela está num ambiente que não pode falar, tá bom? Mas tudo bem, Cidélia. Fica atenta aí. É legal que você está aqui com a gente. Vamos lá. Vamos conversar. Tem a Daniele Krause aí também, acho que ela não falou ainda, mas eu vi que ela está aí. Pode falar também, Daniele. Aí, Manuela, vamos lá, Manuela, pode falar. Já que o povo está em silêncio, eu vou falar. Tudo bem, vamos lá. Vocês estão falando? É. Ó, eu vejo assim, a supervisão, né, ela é um espaço de formação, de elaboração clínica, né, na qual o analista em formação, ele vai apresentar o material, os seus atendimentos a um analista mais experiente, né, o supervisor pensa ali junto com ele, vai estar orientando assim, de forma correta, como trabalhar, porque quando nós iniciamos, né, às vezes a gente fica assim meio inseguro. Algumas coisas que a pessoa fala, você vai estar ouvindo, né? E vai estar conversando depois para estar passando para o pessoal te dar aquela sugestão, né? E até mesmo a gente em atendimento, às vezes tem momentos que a gente precisa trocar ideias um com os outros para a gente ter umas ideias de forma como trabalhar com aquele caso, com aquela situação. E da outra parte, assim, né? E você fez a outra pergunta que seria, até anotei a pergunta aqui, deixa eu... O que caracteriza de fato a supervisão na psicanálise? Né? Você também fez essa pergunta. Na realidade, né, a supervisão, a gente não está ali para ensinar de forma técnica, mas a forma de como olhar, como escutar o analista, né, é um espaço onde o analista aprende a ler o inconsciente dos casos, das pessoas que eles estão atendendo, e reconhecer sua própria posição na transferência, né? Ele vai estar ali ouvindo, vai estar diagnosticando ali as falhas, os atos falhos, né? Vai estar ali analisando. E na supervisão ele vai levar
né? E ali o pessoal vai conversar, ter essa troca de ideia. Muitas coisas que a gente às vezes não consegue compreender ali só, na supervisão, com a explicação e a troca de conhecimentos, a gente vai colocando no lugar. Isso aí. Alguém mais? A gente já passa já para uma segunda parte. Né? Oi, professor, eu levantei a mão também. Ah, sim, vamos lá. Saído e voltei. Eu fiz uma comparação aqui, não sei se ela é plausível, mas eu entendo a supervisão assim, de forma simbólica, como um terceiro olho. Uhum. Um espaço em que alguém pode observar o que eu não observo. Entendi. Onde eu trago a consciência, me faz refletir, trazer à consciência coisas que quando você está ali no momento, você não enxerga. É como se pudesse abrir novos horizontes, novos olhares, novas percepções do meu próprio procedimento, do meu próprio comportamento. Então, muitas vezes, quando você traz ali, você se desarma. Eu creio que muitas vezes, quando você está no set analítico, você às vezes está ali armado dos seus próprios conceitos, dos seus próprios valores. E quando você traz para o outro, e não digo o outro, o supervisor, mas aquele espaço, aquele momento, você traz novas reflexões de si. E quando você traz de si, traz do próprio supervisor e traz também do outro que está sendo analisado, que você trouxe o caso. Então, você abre um espaço muito mais amplo do que aquilo que você se percebe. Isso aí. Então, a gente lembra da questão do terceiro analítico, né? É assim, interessante, porque quando o analista vem para uma supervisão, ele traz dentro dele o paciente dele. Entendeu? Ele vem trazendo, porque a transferência do paciente dele vem com ele. Entendeu? E isso incomoda muitas vezes ele, porque ele não tem a resposta para aquela transferência. Veja bem, entre eu e o Eric aqui, por exemplo, fazendo análise, eu posso conseguir que ele faça uma ótima transferência para mim. Agora, a coisa toda enrosca na hora de eu fazer a contra-transferência. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu não vou conseguir dar para tentar. Eu não vou me sentir seguro, ou eu vou entrar em conflito com alguma coisa que eu recebi dele, e na hora que eu vou devolver isso para ele, né? Ou melhor, eu não digo devolver no sentido de uma resposta, mas no sentido do que a análise mesmo diz, né? Que ele, quando conseguir fazer com que ele se sinta, assim como a Ana Ó fez, né? Que ele se sinta totalmente livre, né? Totalmente de uma forma em que ele consiga se sentir bem, que foi bem, digamos assim, que foi que aconteceu algo durante a análise do qual ele se sentiu agora mais confortável, mais livre daquilo que ele trazia, daquela culpa, por exemplo. Entendeu? Isso é o que o nosso paciente está sentindo, mas o que eu estou recebendo aqui dentro de mim está me dando uma grande preocupação do que eu vou fazer com isso, entendeu? E aí a gente fala sobre o silêncio, né, do paciente, que para o analista é uma angústia muito grande, mas muitas vezes a gente se coloca numa situação de silêncio, porque a gente não sabe o que fazer para devolver, não é mesmo? Sim. E isso a gente traz para a supervisão como um terceiro vindo junto com a gente, paciente e mais o nosso supervisor, né? Então, essa fala sua foi muito boa, entendeu? Trazer isso aí para a gente, exatamente por causa dessa questão, da gente trazer essas coisas para aqui, para a nossa supervisão, né? E aqui é um estágio exatamente para a gente falar tudo que a gente imagina que deva falar, né? Para que a gente, então, não se frustre como um analista. Né? Não se frustre como um analista. Então, esse ambiente que a gente está aqui hoje, conversando aqui, é exatamente para isso, né? Exatamente para isso. Não para que o supervisor, por exemplo, traga para você uma resposta daquilo que você veio com aquilo incomodando, mas que consiga fazer com que você entenda toda essa, né, todo esse movimento aí, né, inconsciente do que aconteceu, entendeu? Para tentar trabalhar todas essas questões.
Bom, vamos passar para a segunda agora. Pessoal, vocês estão em uma situação, tá bom? Em que o seu uma reunião aqui de supervisão, né? E, de repente, você se vê exatamente nesse nó aí, em que o paciente trouxe algo para você, e você meio que não sabe para que lado você vai, e aí o paciente chega para você e, né? O paciente chega para você e pede, né? Uma orientação direta sobre o que você deve dizer ao paciente. Entendeu? E aí, agora, é aquela questão do suposto saber, né? Que a gente até se sente, né? E aí a gente entra numa situação aí, né? Nossa, de ter obrigação de dar a resposta para ele. Entendeu? No ponto de vista de todos vocês que estão aí, qual seria a forma mais adequada da gente trabalhar essa questão desse nosso psicanalista que está na nossa supervisão aí? A gente deve fazer como? Não é? Porque, de repente, né, se você chega e diz, de repente ele pode querer falar, nossa, eu acho que eu não devia estar nessa supervisão aqui, não, esse cara não está com nada, entendeu? Não é? Ou então, de repente, o cara sai de lá para fazer a análise do paciente dele totalmente induzido, né, a tomar determinadas medidas que você passou para ele ali, e dos dois jeitos, as duas coisas que aconteceram foram ruins, não foram legais. Então, qual seria a melhor posição da gente numa situação como essa? Vamos aí. Eu ouvi todo mundo, né? Tem mais gente aí com a gente aqui, entendeu? Para interagir. Hoje é o momento da gente realmente participar. Ok, tá falando da lista de presença, Manuela? Para reenviar? Ah, tá. Deixa eu ver aqui o que houve. Porque eu fixei ela. Vamos lá, pessoal. Vamos participar para a nossa hora vai acabar. Já são 15 para as 9, senão a gente não aproveita, né? Bom, tá aí. Dá uma olhadinha aí se funciona aí, pessoal. Coloquei agora de novo a lista, tá bom? Coloquei de novo. Está funcionando sim, eu já usei o Forms. Beleza. Está tudo ok. Tá chique. Botei de novo aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos responder isso aí, porque é importantíssimo. Porque se a gente conseguir responder só isso hoje, a gente já pode ir para casa tranquilo. Que a gente já teve um grande ganho hoje, né, nesse nosso estágio, porque seria uma das questões mais complicadas que a gente vive dentro do nosso ambiente de análise quando alguém chega e quer uma resposta pronta, né? A teoria diz sobre isso, fala direto sobre isso, né? Quer dizer, eu vou lá, né, tipo assim, eu vou lá no oráculo, né? Vou lá no oráculo fazer perguntas, e aí isso aí lembra até da questão do Édipo, né? Até a questão do Édipo. Eu vou lá, e isso aí é interessante, essa questão aí, porque você vai no oráculo buscar informação, você pega aquela informação ali e leva aquela informação como sendo totalmente verdadeira. E, na verdade, pode não ser exatamente desse jeito. Vamos lá, Eric. Vou te falar. A Daniela Klaus quer falar também? Pode falar, Eric, depois a Daniela fala. Vamos lá. Diferente do oráculo, que ele está lá para orientar e para dar um norte, eu vejo o supervisor não exatamente como aquele que vai te dar um norte, mas como aquele que vai te facilitar para ele se ver e para ele se compreender melhor em relação ao seu analisado, a sua posição, ele em relação à técnica, mas ele não está como um professor exatamente ali, ele não está exatamente para dar um norte, mas para analisar, para que ele possa se aprofundar nas questões, para que ele possa entender o como ele está em relação às situações. De certa forma, ele é uma espécie de analista, mas na prática, eu diria que é mais do que isso. Por que mais? Porque ele não é exatamente o analista dele. Ele é aquele que vai auxiliar, vai fazer como facilitador para que ele possa ter uma compreensão mais plena, para que ele possa, através da interação,
ter aquela questão, como eu diria, mais adequada em relação à situação dele. É claro que muitas vezes ele vai ter que dar toques necessários, refinamentos, às vezes, de alguma teoria, um outro toque para ele reavaliar certas questões. Ele não vai indicar exatamente o que ele é para fazer, mas ao mesmo tempo ele está lá para ajudar em conjunto a eles refletirem e, acima de tudo, para que eles possam ter uma compreensão mais plena, mais ampla. Isso aí, Eric. A Daniela disse que acho que ela desconectou. Pô, acontece isso às vezes, né? A pessoa desconecta. Se ela voltar, a gente dá a fala para ela, tá? Sobre isso. Uhum. Mas vamos avançar um pouco agora. E aí é importante a gente trabalhar hoje também um pouquinho da contra-transferência. Aí eu vou falar para você, quero fazer uma pergunta para vocês também aí, gostaria que todos participassem, tá bom? Em algumas situações, isso já aconteceu com vocês, porque aconteceu comigo, tá? Você tem um paciente do qual você quer, você detestou estar com ele ali. Entendeu? Uma antipatia, um negócio louco, né? Sabe? Você olha, parece que não dá, né? Não rolou, né, o negócio, né? Você desenvolve uma antipatia danada pelo paciente, às vezes. Você não quer estar com ele. Às vezes você está ali e você fala, nossa, entendeu? Isso já aconteceu comigo. E aí, a pergunta que eu faço aqui, deixo aqui para a gente discutir em grupo, qual seria a postura do analista nessa situação aí? Quer dizer, trazendo isso para a supervisão, lógico, né? Ele traz isso para a supervisão, e você é o supervisor, e aí qual seria aí a forma que vocês acham aí, da gente tentar conduzir isso aí? Vamos lá, eu queria ouvir mais gente aí. O Eric, vamos lá, Eric, fala aí, mas eu queria ouvir também mais gente. Vamos lá, Eric. Primeiramente, são daquelas questões bastante delicadas, e também vai depender em que estágio está. Por exemplo, se ele está naquele estágio das entrevistas preliminares, ele tem que reavaliar se tem realmente condições de conduzir a análise daquela pessoa. Existem situações que ele realmente não vai estar apto. Seria ideal que ele transferisse para outra pessoa mesmo. Um exemplo disso, vamos imaginar uma pessoa que não consiga estar minimamente ok com uma pessoa que é um pedófilo. Como é que aquela pessoa vai conseguir atendê-lo adequadamente? Ele vai ter que transferir. Agora, se a gente já está falando de uma pessoa que já está em uma análise, já está um período, já passou toda aquela parte preliminar, já foi, aí sim ele vai ter que utilizar através do próprio analista dele, através para ele entender a conta transferência que ele está passando, para ele entender esse processo que ele tem que se trabalhar adequadamente. Legal. A Daniela entrou agora, ela tinha caído, eu acho. Ô, Daniela, é o seguinte, a gente tinha feito aquela primeira pergunta lá, né? Sobre a questão da orientação direta, quando o nosso cliente, nosso paciente no SET traz um problema, traz uma questão, né? E você não consegue dar a resposta, e você traz para a supervisão, aí você chega para o supervisor e faz uma pergunta direta para ele, como é que você daria conta daquilo ali. Essa foi a pergunta que caiu quando você estava, tá bom? Agora a gente está trabalhando na questão da identificação, né? Tipo assim, eu estou atendendo um paciente e de repente não bate, né? Cria aquela situação, aquela antipatia, né? Aí eu trago esse caso também para a supervisão, e aí como é que isso teria resolvido? Então vocês têm o direito aí de trabalhar essas duas questões aí, já que a sua rede caiu aquela hora, tá, Daniela? Vamos lá? Ok, vamos tentar. Talvez eu fale até o que o colega já falou, né? Infelizmente. Mas enquanto supervisor, eu acredito que eu preciso ter um conhecimento teórico bem assentado, né? Bem organizado, porque eu, enquanto analista, quando eu vou procurar um supervisor, eu preciso que ele realmente me apresente uma visão da história que eu não estou conseguindo. Normalmente, eu preciso da ajuda de um supervisor quando eu não estou encontrando uma maneira de dar sequência
ao desenrolar da situação que o meu analisando apresentou, ou também quando acontece uma questão dessas de contra-transferência, em que eu fico preso na história e eu preciso de ajuda de alguém, claro, não sendo o meu analista, né, porque se eu estou com um problema, eu levo primeiro para o meu analista, mas às vezes eu preciso de ajuda de um sênior para me encaminhar, olha, vamos fazer essa leitura, se você já perguntou isso, você já pensou por esse lado, me dá outras visões, outros questionamentos. Eu acho que talvez o papel tanto do analista quanto do supervisor é de ser um bom perguntador. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é ser a pessoa que sabe fazer perguntas eficientes, sabe fazer perguntas provocativas, sabe observar coisas com detalhes mais perspicazes. E se eu estou numa situação em que eu estou enredado com algo, não, nessa segunda pergunta, né, bate uma antipatia, um desacordo com o meu analisando. Acho que a primeira pergunta a se fazer é: Cortou. Acho que caiu, né? Cortou, né? Legal isso que ela trouxe aí, pessoal. Enquanto ela está voltando, eu vou aproveitar esse espacinho para falar um negócio legal que ela falou aqui. Né? Você entendeu, viu aqui que ela falou sobre a questão do analista fazendo análise com seu analista. Depois ela falou da supervisão. Né? Se a gente conseguir dividir esse negócio, então as minhas questões, as minhas demandas de frustração ou de dor que eu tenho, que aconteceu na análise, eu posso levar para o meu analista. Eu posso. Porque aquilo mexeu comigo, né? Mexeu comigo. Geralmente é uma questão de projeção, às vezes. Mexeu comigo. Eu não estou suportando aquilo, porque aquilo tem a ver comigo. E aí, dentro da análise, você consegue trabalhar isso com o seu analista. Porque para quando você vier para o teu supervisor, né? Daniel, eu peguei um pedacinho aqui, porque você tinha saído, estou te dando a fala de novo. Eu estou falando que achei super legal a tua fala. Então, aí, o que acontece? Quando você vem para o seu supervisor, você já vem com aquela questão sua trabalhada na análise, e aí, passa... Daniel, você pode... Vou fazer perguntas de sangue, eu faço um papagaio. Acho que a Daniela agora está com um problema lá de... Acho que ela está com o áudio aberto com alguém lá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Eu acho que a Daniela saiu, professor. Quem está com o áudio aberto sou eu. É você? Tá, eu achei que era a Daniela. Tá. Então vamos lá, pode falar, Emanuel. Eu estava pensando nessa questão, né, que você trouxe desse incômodo quando você tem com o paciente, né? Eu acho que isso também aconteceu comigo, mas primeiro precisa reconhecer o incômodo, né? Exato. A pergunta que é o que neste paciente me toca, né, dessa forma. Eu acho que essa pergunta é que a gente tem que estar levando, né? Que parte minha reage com a parte dele, que leva a essa sensação, né? Se eu estou repetindo algo meu próprio, né? Transferindo para o paciente alguma coisa que está me incomodando, que é de mim, e não dele em si. E aquela questão que eu trouxe, né? Da questão de, realmente, do terceiro olho, né? É você ganhar, quando você traz para a supervisão, é você ganhar esse distanciamento psíquico mesmo, né? Para ver o que este afeto está encobrindo em relação ao outro. E aí, muitas vezes, você pode, nisso, trazer à tona reflexões suas, né? De seu comportamento, de sua visão de mundo. E acho que fala muito mais da gente do que do outro. Isso aí. Então, essa questão que a gente precisa compreender que veja bem, por isso que o psicanalista ele tem que fazer a sua análise pessoal. Precisa fazer a sua análise pessoal. Né?
porque é nessa análise pessoal em que ele vai começar a trabalhar essas questões, né, que fizeram com que ele, nessa contra-transferência, se sentisse prejudicado, né, não conseguisse levar isso adiante. Aí eu vi que a Daniele voltou, mas ela saiu de novo. Acho que ela deve estar com um problema na rede dela. O Siqueira está por aí ainda? Estou vendo que... Está aí, Siqueira, não quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que interessante. Rapidinho. Então, é importante que nós, enquanto analistas, saibamos lidar com as frustrações, com as emoções, com os nossos conflitos, porque isso, de certa forma, pode atrapalhar realmente o tratamento terapêutico aí. E isso eu levo para o meu supervisor. Ó, aconteceu tal coisa, assim. Eu tenho um paciente que ele é extremamente intelectualizado e ele quer sempre rebuscar, e isso me incomoda. Isso me incomoda, que eu tenho a nítida impressão que ele quer passar por cima, né? Mas é uma questão que eu trago isso aí, né? E eu tenho que saber lidar com as minhas frustrações, com as minhas emoções, com os meus conflitos, e levar para o meu supervisor. E eu espero do meu supervisor que ele também tenha lá seus conflitos, e a gente acaba se entendendo. E é isso aí. É isso aí. Para a gente fechar hoje aqui, pessoal, tá? Fechar porque já são 9 horas. A gente fechando hoje, o que é a ideia que nós trouxemos hoje para a gente aqui? Fazer essa discussão de caso, porque isso tudo tem a ver com a ética da psicanálise, né? A gente poder compreender essa questão de que a gente não consegue trabalhar dentro da psicanálise sem o tripé psicanalítico. Nós comentamos aqui sobre essa questão, de estudar bastante, de fazer nossa análise pessoal e de trazer para a supervisão, porque isso faz parte da técnica, né, e da formação do analista, que era nosso ponto de discussão hoje, tá bom? Ok? Então, eu quero agradecer a todos que participaram hoje, convidar vocês para segunda-feira, porque segunda-feira é a aula do curso de supervisão, para não perder a aula da Ana, ok? E na outra sexta a gente volta, novamente, fazendo uma discussão de caso como essa, para a gente ir avançando bastante nisso aí. E também fazer aqui um apelo a vocês entrarem na nossa playlist do YouTube, compartilhar nas redes sociais de vocês os nossos vídeos que estão lá, tá bom? Vocês comentarem também, e também conversarem com seus conhecidos e tudo mais que tem interesse na psicanálise para vir somar com a gente aqui na Sobrapa, tá bom? Quero deixar aqui 1 minuto para cada um aí, fazer a sua última consideração, e aí a gente não vai finalizando, tá bom? Vamos lá? Bom, boa noite, Márcio, mais uma vez, agradeço pela predisposição, e foi muito produtiva essa nossa conversa de hoje. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite aí. Boa noite a todos. Também agradeço, com certeza faço minhas palavras do professor Siqueira em relação a ser muito produtivo, e eu digo que quando eu saio de uma supervisão, de um estágio reflexivo, é um ótimo sinal. Legal. É um sinal que muito acrescentou e muito fez a gente refletir, a gente ponderar. Mais outra vez, muito obrigado. E, é claro, espero que a gente tenha muitos outros encontros maravilhosos feito esse. E uma ótima noite para todos. Eu também quero aqui agradecer, né? Uma boa noite a todos, e nós vamos aprendendo junto. Cada encontro é um aprendizado para nós, né? Legal. Pessoal, última coisa, nós estamos iniciando a nossa rede de análise, tá bom? Já está vendo os pacientes, a gente já está direcionando esses pacientes aí para algumas pessoas. Então, se vocês conhecerem pessoas que querem fazer análise dentro da nossa rede, vamos estar cobrando R$150 mensal só, tá bom? Mensal. E a gente vai estar repassando, se eu não me engano, é mensal, quer dizer, porque vocês sabem que a Sobrapa trabalha com preço social, né, muito social, por exemplo. A gente vai estar repassando para o analista, acho que, se eu não me engano, R$90, a Cidélis, que está vendo essa questão de valor, ela meio que passou para mim, mas R$90 a gente vai repassar, tá bom? Para o analista, e quem vai atender nossos pacientes são nós aqui, quem está na rede aqui, tá bom? Quem está na rede vai atender,
esses R$150, R$90 você vai receber para você, e os outros a gente vai ficar para manutenção aqui da Sobrapa, que precisa de recursos, vocês sabem, né, para manter essa rede social aí, pagar todas essas questões aí, todas essas coisas, a gente precisa de recursos, não tem jeito, tá bom? Então, uma partezinha tem que ficar mesmo. Mas aí o analista vai receber, eu acho que, se eu não me engano, é R$90 que a Cilene estava vendo essa questão, ela está vendo isso aí. E aí, se vocês tiverem gente que queiram fazer, que precisa de análise a preço social, né, vai ser um valor bem legal, dá para fazer análise direitinho, e isso não vai fazer com que a gente faça um serviço ruim, pelo contrário. A ideia aqui é a gente poder favorecer quanto mais pessoas possível, trazer essas pessoas que têm uma classe social, às vezes, que não tem condição de pagar uma sessão de análise para conseguir fazer. E, ao mesmo tempo, né, a gente também vai desenvolvendo nossa habilidade aí como analista, tá bom? Um abraço a todos, bom final de semana, e segunda-feira estamos de volta aí, com todo mundo.